Ártico. Está um dia absolutamente magnífico. Hoje é o nosso quarto dia, já passámos mais de metade do caminho. Isto é absolutamente genial, uma paisagem do outro mundo. Jesus, bom dia. É muito mais fácil fazer isto do que, acreditem, do que estar aqui. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado à Fundação. É uma sorte, eu quando tinha a idade da maioria de vocês, não tínhamos este privilégio de poder partilhar algumas histórias que nos abrem novos horizontes. Muito obrigado à Fundação por ter escolhido Portugal e por já estar em 2 cidades em Portugal. Muito obrigado aos patrocinadores por permitirem que a organização possa fazer isto cá. Posto isto, eu sou uma pessoa normal, não sou um orador profissional e, portanto, trago uma data de slides para me ajudarem, são a minha muleta. Eu sou casado há 27 anos, tenho 3 filhos, profissionalmente sou piloto da TAP e isto é o que eu faço, enfim, para ganhar a vida de uma maneira geral. E é a única coisa que eu faço para ganhar a vida. Tirando isso, tenho alguns hobbies que consigo realizar pela maneira como fui educado e pela maneira como fui criado. Eu fui aluno do Colégio Militar. Ter sido aluno do Colégio Militar foi para mim muito importante. Deu-me autodisciplina, deu-me confiança e incutiu valores que hoje em dia parece tão em desuso e que as pessoas têm alguma vergonha de utilizar, como lealdade, como o nome de um dos nossos patrocinadores que eu gosto muito, chama-se fidelidade, não no sentido comercial, mas no sentido de que é uma coisa muito importante e que eu muito estimo. Fui piloto da Força Aérea, foi aí que fiz a minha formação. E aqui aproveito para vos dizer uma das coisas que eu considero que é muito importante. Servir é um privilégio. Os nossos militares que estão disponíveis para servir, alguns estão disponíveis para morrer por nós, são muitas vezes desrespeitados. Nesta sala estão alguns dos futuros dirigentes deste país. Respeitem quem serve, ajudem quem serve, sejam muito exigentes com quem serve e temos que excluir quem não presta. Mas temos que respeitar os nossos militares e quem presta um serviço a todos nós, que às vezes só nos lembramos quando quando nos fazem muita falta. Fui dirigente sindical. E aqui também preciso vos dizer o seguinte, nós achamos que os políticos são todos uns malandros, são todos uns corruptos. Não são. Alguns são. E a forma como nós temos de fazer com que eles deixem de ser é nós também nos tornarmos políticos. É nós também termos a nossa intervenção na sociedade. É nós perdermos o medo e termos a coragem de servir a causa pública, de darmos alguma coisa de nós e contribuirmos. É muito engraçado nós não votarmos, é muito engraçado nós dizermos mal, mas está na nossa mão mudar. E eu aqui também aproveito, antes de vos contar a minha história das montanhas, para vos dizer o seguinte, há uma série de países onde as pessoas ainda não podem votar. Há uma série de países onde as mulheres são bombardeadas com ácido se atreverem a ir à escola, se atreverem a ir votar. E nós damos-nos ao luxo de às vezes não ir votar. Marquem a diferença. Não se limitem a dizer mal. Marquem a diferença. Vocês de certeza que marcam porque estão cá, estão a ouvir, são pessoas que se levantam de manhã para vir assistir a uma palestra onde 3 pessoas vão dar os seus testemunhos. Marquem a diferença e sejam vocês os protagonistas de uma diferença, de uma mudança importante que todos nós necessitamos. Todos têm os seus heróis, eu também tenho o meu. Quando comecei a falar, e costumava dizer que ainda tinha um herói vivo. Infelizmente já não tenho um herói que já faleceu há pouco tempo, mas continua a ser para mim uma referência e que preço para todos nós. Uma das coisas que eu mais admirava
no Nelson Mandela, além da sua enorme capacidade de perdoar. É uma frase que ele tem que diz que não existe paixão em jogar pequeno, em acomodarmos uma vida menor do que aquela que somos capazes de alcançar. O que é que isto quer dizer? Isto basicamente quer dizer que se eu tenho capacidade para ter 20 a matemática, eu não vou ter 18. E se eu tenho 13 e consegui ter um 15, que eu me superei. E, portanto, se eu sou capaz de subir o Everest, eu não vou subir só o pico. O pico é muito bonito, mas eu consigo ir mais longe e consigo ir mais alto. E se eu me esforçar, e se eu me dedicar, eu consigo fazer isso. E esse é um ensinamento que todos nós, penso eu, devemos guardar para nós próprios. Bom, tirando a minha vida profissional, eu comecei a subir montanhas aos 40 anos. Em 1997 fui ao Kilimanjaro. Nem sequer levei máquina fotográfica, e ainda de facto não tinha 40 anos, mas também não considero a minha primeira, digamos que a minha primeira montanha. Há poucas coisas que eu me arrependo na vida e esta era a primeira mensagem forte que eu gostava de vos deixar. Nós passamos a vida a dizer, ou dizemos muitas vezes, e vocês estão numa idade de dizer muitas vezes, qualquer dia eu hei de, qualquer dia eu vou fazer, um dia eu hei de fazer. Uma das coisas que eu tenho pena é de não ter começado a fazer mais cedo coisas que eu dizia, qualquer dia eu hei de fazer. Não guardem para amanhã. Se têm um plano na cabeça, seja ele pilotar um carro de Fórmula 1, seja ele subir uma montanha, seja dar uma volta ao mundo de barco, escrevam, planeiem e façam. É de facto aquilo que custa, é tomar a iniciativa de assumirmos que vamos fazer. Depois de tomarmos essa iniciativa, sai no automático e as coisas correm melhor. Agora não podemos é ficar sentados no sofá, temos de facto que fazer qualquer coisa. Como vos disse, comecei a subir montanhas aos 40 anos, subi os Seven Summits, que são as montanhas mais altas de cada continente. Tive a sorte ainda de ver o Kilimanjaro com neve. Quem lá for hoje, fruto deste fenómeno de aquecimento, praticamente já não vê neve no Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África. Depois fiz aquilo que eu considero que foi a minha primeira montanha, que foi subir o Aconcagua, na América do Sul. Foi uma montanha, é uma montanha de 7.000 metros, 6.980 qualquer coisa metros, e já é uma montanha um bocadinho alta, e eu aprendi uma coisa interessante. Entre esta fotografia e esta, há horas de diferença. Isto quer dizer que se nós não estivermos bem preparados, a coisa nos corre mal. Parece quase como nos testes. Se eu só estudar aquele capítulo e tiver sorte, tenho boa nota. Se não tiver sorte, vou ter uma má nota. Portanto, o melhor de facto é eu estudar os capítulos todos. Nesta expedição, neste dia, houve uma série de outras expedições que tiveram que abandonar porque não estavam preparados, porque não fizeram os trabalhos de casa, porque não se prepararam como devia ser. Portanto, qualquer coisa que nós queiramos fazer, por muito que difícil que pareça, nós conseguimos fazê-la. Mas só conseguimos fazê-la, uma vez mais, com trabalho. Muito trabalho e com empenho. Este é o cume do Aconcagua. Depois fui à Rússia subir o Elbrus. O Elbrus é uma montanha bonita, elas são todas bonitas, umas mais marcantes que outras. É uma montanha bonita, mas suja, porque de facto ainda tem uma cultura que não se preocupa muito com a natureza. E, portanto, é uma montanha na qual eu não tenho muita vontade de regressar, pelo simples facto de que bebem uma garrafa de água, e seja de vidro, seja de plástico, tudo aquilo desaparece. E daqui fui para o Denali. O Denali é a montanha mais alta da América do Norte e esta, sim, foi uma montanha que foi extremamente marcante. Eu não percebia, até esta altura eu tinha um problema. Eu já tinha alguma experiência e alguma idade. As pessoas da minha idade, que andavam nas montanhas, sabiam muito de montanhas e tinham muita experiência. As pessoas que tinham a minha experiência, tinham 16 anos, que era uma enorme chatice. E então eu decidi aprender e matriculei-me numa escola e fui à América do Norte fazer um curso de técnicas invernais durante 6 dias, para saber se gostava de trabalhar com essa equipa. E foi essa equipa com a qual eu fui ao Denali no ano seguinte. Isto foi uma enorme ajuda, porque o ambiente que se cria entre as pessoas numa expedição é muito importante para o sucesso dessa expedição. Nós fomos largados num glaciar e preparados para ficar durante 30 dias em total autonomia com tudo aquilo que tínhamos às costas. Foi uma expedição que, uma vez mais, teve que ser, não tinha margem para erro. Nós aqui não temos um campo base.
o que levamos, quando nós temos um campo base, podemos sempre agarrar num telefone satélite e pedir a alguém que nos leve alguma coisa até esse campo base. Aqui não, nós somos largados num glaciar e o que trouxemos, trouxemos, o que não trouxemos, azar. Não há nada a fazer. E andamos dentro de um tornó e às nossas costas com tudo aquilo que vamos consumir durante o mês. E acreditem que conseguimos ter conforto, conseguimos nos divertir, conseguimos gostar daquilo que estamos a fazer e chegamos à conclusão que precisamos de muito menos. Isto é uma cozinha. Eu já fui a uma data de restaurantes bons e aqui no Porto há imensos. E os filetes de polvo são deliciosos. Mas não há nada, nada que tenha o sabor da primeira bebida quente, que normalmente é uma sopa, ao fim de um dia destes. Quando nós acabamos um dia no meio do gelo e montamos uma tenda e ligamos os fogões e a primeira sopa de pacote, que é uma coisa que custa 50 cêntimos, misturada com água, que é derretida da neve, é a coisa mais gourmet que eu já comi na minha vida. Lamento para os filetes de polvo que eu tanto gosto, mas de facto é um conforto fantástico. Tudo isto vai às nossas costas durante o mês. Temos casas de banho, a nossa casa. As dificuldades são sempre relativas. Uma vez mais, nós temos que estar preparados e temos que nos preparar para aquilo que vamos fazer, mas conseguimos sempre transportar tudo. Metade num tornó, metade às costas. Vamos fazendo vários acampamentos para habituarmos o nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina muito bem feita e muito perfeita e tem as suas defesas. Se eu subo em altitude e tenho menos oxigénio, o nosso corpo diz: este tipo é maluco e eu tenho que começar a produzir mais glóbulos para transportar oxigénio. Portanto, nós subimos e descemos e andamos ali num harmónio até estarmos prontos para fazer o assalto ao cume. Viver dentro de uma tenda durante 19 dias com mais 3 adultos não é tarefa fácil. Eu nesta fotografia gosto particularmente, não sei se daí se consegue ver, mas temos uma série de gelo dentro da tenda. É frio, de facto, mas dentro do saco de cama está-se muito bem. Se for um saco de cama quentinho, com uma série de coisas que nós metemos lá dentro para conseguirmos sobreviver durante todo o tempo de uma expedição. É uma das peças que eu considero que é mais importante. Tem dias melhores, tem dias piores. Normalmente tiram-se mais fotografias nos dias melhores, mas temos muitos dias de contingência. Esta é para mim talvez a parte mais dura, são a quantidade de dias que nós ficamos parados porque está mau tempo. E aí é que a cabeça às vezes começa a ter pensamentos que são pensamentos errados. E o que é que nós fazemos? Fortalecemos a cabeça. E habituamos-nos a pensar, eu habituo-me a pensar, é a minha defesa, cada um terá as suas, eu tenho as minhas, vocês terão as vossas, de que há uma série de pessoas que gostavam de poder estar ali e não podem. E, portanto, nós só temos é que, de facto, que aguentar e que passar. Em contrapartida, temos dias muito bonitos e conseguimos estar em cenários que são absolutamente fantásticos. Esta, dos milhares de fotografias que eu já tirei, é talvez a fotografia que eu gosto mais. Vêm-se ali aqueles 3 pontinhos, são 3 alpinistas. E eu aqui tenho que forçosamente contar uma história que me marcou particularmente. Eu, na minha atividade profissional, sou comandante da TAP. Portanto, estou habituado a tomar decisões. O avião depois de descolar vai ter que aterrar. Posso tomar mais decisões, mas eu tenho que tomar decisões. Não posso não tomar decisões. E quando nós fizemos esta montanha, havia um líder do grupo, Mark Postel, e nós tínhamos que fazer uma série de dias a andar, onde andávamos muito e subíamos pouco, e a partir daí começávamos a subir muito mais e a andar muito menos. E havia um campo a 4.000 e tal metros onde nós tínhamos que ficar 4 dias. Portanto, chegávamos, descansávamos um dia, no outro dia fazíamos um transporte para uma altitude mais alta, um transporte de material, voltávamos, descíamos e depois então subíamos para o cume. Em vez de ficarmos 4 dias, ficámos 9. E 9 dias é aquilo que se chama uma grande seca dentro de uma tenda, porque de facto não estava muito bom tempo. Ao 7º dia veio um dia de sol, amanheceu com um dia de sol fantástico, bom tempo, toda a gente a desmontar as tendas, a preparar-se para ir para o cume. E o Marco disse-nos a nós também: come on guys, let's go. E pronto, vamos desmontar isto, desmontámos aquilo tudo e preparámos para subir. Quando estávamos prontos para arrancar, ele disse: agora vamos montar tudo outra vez porque não vai estar bom tempo. Eu recebi agora aqui uma nova meteorologia
não vai estar bom tempo. E eu, habituado a tomar decisões, pensei, esta decisão é errada. Eu subia, se dependesse de mim, eu naquele dia tinha subido. E vi todos os grupos a subirem e nós a montarmos a tenda outra vez. Eu não refilei, porque quando eu estou dentro de um avião e sou o comandante do avião, eu também não admito que questionem as minhas ordens, ou aquilo que eu digo. Podemos conversar, mas uma vez tomada a decisão, está tomada. Nenhum grupo dos que subiu naquele dia chegou ao cume. Subiram, estava um dia muito bonito, estavam todos fartos de estar naquele campo à nossa espera, portanto à espera do bom tempo, e depois quando subiram ficaram 90 horas fechados dentro de uma tenda, porque estava mau tempo. E nós ficámos cá em baixo a ver o mau tempo passar. Subimos 3 dias depois e conseguimos todos fazer cume. Ou seja, muitas vezes nós estamos convencidos que sabemos, mas há quem saiba mais que nós. E temos que dar sempre esse benefício de dúvida, temos que aceitar a experiência dos outros. Mesmo que nem sempre estejamos convencidos que eles têm razão. Mas é muito importante respeitar a experiência dos outros. Depois podemos conversar sobre o assunto, podemos discutir, podemos tudo. Se tivesse sido eu a tomar a decisão, não tínhamos feito cume. Felizmente eu soube acatar a decisão e com isso conseguimos fazer cume. Esta era a parte em que tínhamos que subir mais. Esta fotografia para mim é engraçada porque foi a primeira vez que nós voltámos a ver qualquer coisa que não fosse branco. Fomos largados num glaciar e durante um mês só via aquele andar da neve e era tudo branco. Quando começámos a subir em altitude, começámos a ver mais longe e voltámos a ver coisas que não eram brancas. Este é o cume do Denali. Durante a ida, e depois temos que regressar, não é uma coisa fácil. Isto não é como um jogo de futebol, quando chega ao fim acabou. Quando chegamos lá acima, depois temos que descer. Nós estamos todos amarrados por uma corda. Uma corda, neste caso era uma corda com 15 metros, e apesar de estarmos todos agarrados, passamos muito tempo sozinhos. E durante o tempo que eu passei nesta montanha, que de facto me marcou muito, eu apercebi-me da sorte que tinha. Da sorte que tinha por... Tenho um trabalho que gosto, eu nunca sonhei, quando era miúdo, em subir montanhas, sonhei foi ser piloto, e consegui. Casei-me, tenho filhos saudáveis, faço viagens extraordinárias, ainda por cima sou patrocinado para fazer essas viagens. Eu tinha que devolver à sociedade um bocadinho daquilo que a sociedade me estava a dar a mim. E, portanto, criei, isto não é nem uma fundação, nem nada, uma coisa que eu chamei Escalar por uma Causa, que basicamente é pôr as montanhas à venda. E decidi que a partir do Denali, daí para a frente, todas as montanhas que eu subisse, pelo menos as mais emblemáticas, eu ia tentar ajudar uma instituição, fosse ela qual fosse. Fui subir as pirâmides de Cartens, que é a montanha mais alta da Australásia, digamos assim, na Papua, Indonésia, e associei-me ao Moinho da Juventude. O Moinho da Juventude é um bairro, portanto, está situado num bairro na Cova da Moura. Eu creio que todos vocês conhecem, ou pelo menos já ouviram falar no João São de Semedo, que eu conheci nesta altura, lá no bairro da Cova da Moura. E visitei-os, fiquei muito impressionado. Eles queriam dinheiro para uma biblioteca. E nós, quando eu digo nós, eu porque pus a montanha à venda, eu estava cheio de medo, devo-vos confessar. Porque uma coisa é nós pormos uma montanha à venda. Outra coisa é ver quem compre, que é sempre uma coisa mais delicada. Mas desde 1 euro até 5.000 euros, há donativos de todo o tamanho e as pessoas podem contribuir. E aí, lembrem-se sempre de uma coisa, o vosso contributo importa. 10 milhões de portugueses a darem 1 euro são 10 milhões de euros. É dinheiro. E, portanto, se todos nós, mesmo quando achamos que é só um bocadinho, não custa nada, fatia a fatia, a gente come o elefante todo. Continuei a trabalhar durante uns tempos com a Cova da Moura e a seguir às pirâmides de Cartens, eu quis ir ao Everest. Era a montanha que seguia. O Everest é uma montanha cheia de pressão. Então, vocês todos sabem onde é que é o Everest, todos sabem que é a montanha mais alta do mundo, mas ninguém sabe onde é que é o Showoyo, que é mesmo ao lado do Everest, tem o mesmo grau de dificuldade, em vez de ter 8.848 metros, tem 8.201, mas tem exatamente o mesmo grau de dificuldade. E eu, como nunca tinha ido para aqueles lados, eu nem sabia como é que o meu corpo ia reagir, decidi subir uma montanha mais baixa, pouco mais baixa, com o mesmo grau de dificuldade, mas onde não havia pressão absolutamente nenhuma. Este é o campo base do Showoyo, que tem 5.800 metros, é o campo base mais alto de
todos os campos base de montanhas de grande altitude, ou seja, o sítio onde nós vimos descansar está a 5.800 metros, onde eu vos posso confessar que na realidade já não se descansa grande coisa, porque estamos muito privados de oxigênio. Em contrapartida, temos umas janelas com umas vistas absolutamente magníficas. Isto é um fogão e eu aqui estava-me a preparar para tentar chegar ao cume e agora, fantástico, não há reações. Apesar de estarmos no Porto, eu tinha a expectativa que houvesse um enorme coro de assobios, mas ainda bem que eu gostava de vos dizer o seguinte. Não é importante. Esta é uma das poucas coisas que de verdade não importa. É suposto ser desporto. É suposto ser só futebol. É suposto nós irmos lá para nos divertirmos. E não termos um clubismo completamente exacerbado. O que eu vos quero dizer é que o Porto também pode ir ao Everest. O Benfica também pode ir e o Real Madrid também, porque nunca foi. Tem é que ir. E isso é uma coisa que pouca gente faz. Tem que se dar ao trabalho de ir. E vocês têm que se lembrar que se há quem serre a escova de dentes porque acha que o cabo é muito pesado, levar um cascol do nosso clube ainda pode ser uma coisa mais pesada, mas demonstra pelo menos, não é o nosso amor pelo clube, eu, na realidade amor eu tenho é pela minha família. É o gosto que nós temos e lembrarmos que, com o nosso exemplo, podemos tentar espalhar qualquer coisinha de melhor. Depois fui ao Everest e tinha a minha família em stress. Como tinha a minha família em stress, a melhor coisa que eu fiz, e que pensei que podia fazer na altura, e não estou nada arrependido, foi ter levado a minha família comigo e foram comigo até ao Campo Base. Eu, a minha mulher, a minha filha Teresa, que tinha 7 anos, o Francisco, que tinha 9, e o Manel, na altura, que tinha 14. Fizeram 130 km a pé, entre os 2.000 e os 5.200 metros. Isto, para eles, foi um Everest. Se para mim subir o Everest é literalmente subir o Everest, há pessoas para quem subir o Everest é conseguir ir à casa de banho sozinhas, há outras que é fazerem outro tipo de percursos, seja ele qual for. Os meus filhos viveram durante 15 dias sem casa de banho, sem água canalizada, sem eletricidade. Imaginem vocês, sem redes sociais, sem computadores, sem telemóveis, nada daquilo funcionava. Curiosamente, continuam a gostar de mim. E, portanto, foi uma experiência forte, foi uma experiência muito marcante como família. Eu próprio não sei o que é que seria da minha vida se os meus pais me tivessem levado para o Nepal quando eu tinha 7 anos. Contactámos com outras culturas e essa é uma das coisas... Eu dou poucos conselhos, mas há um conselho que eu vos dou. Sempre que puderem, vão, onde quer que seja. Utilizem o verbo ir. Ir é bom. Viajar é a melhor coisa do mundo. Viajar é abrir os nossos horizontes, é conhecer outras culturas, é perceber que existe um mundo além do nosso, além daquilo que nós achamos que existe. Várias fotografias estão aqui só porque eu acho que elas são bonitas e, de facto, a minha filha era um pingento, mas papou 130 km a pé. E conviveram com os caminhões de tiro que existem pelo caminho. São pessoas que carregam com um sorriso aquilo que nós não conseguimos carregar e chorar, porque de facto é muita carga. Quando nós nos queixamos da nossa vida, há que pôr isto tudo em perspectiva. Na realidade, há que pôr isto tudo em perspectiva. Quando começaram a pedir para eu vir falar, a alguns sítios, disseram que as minhas palestras tinham que ter um nome. E eu chamei-lhes os elefantes comem-se às fatias, que era uma das coisas que eu gostava que vocês tirassem daqui, saíssem daqui a saber como é que se come o elefante. É às fatias muito fininhas, é a resposta óbvia. E porquê? Porque quando nós começámos a andar, e como eu vos disse, eram 130 km, tínhamos andado 500 metros e a minha filha fez aquela pergunta sacramental. Falta muito. Eu fiquei um bocadinho atrapalhado, como vocês devem imaginar, e disse-lhe, Teresa, sabes como é que se come o elefante? É às fatias muito fininhas, cada passinho é uma fatia de elefante. E na realidade, acabamos por conseguir comer o elefante todo. A parte mais difícil dessa viagem foi que houve um dia que a minha família se foi embora. E eu fiquei sozinho. Eu tinha um outro português que estava comigo,
mas teve um problema de saúde e teve que se ir embora, e eu fiquei sozinho com os Sherpas, que, sendo um povo muito simpático e muito amável, não são pessoas com quem nós possamos, enfim, falar no dia-a-dia, porque têm uma cultura completamente diferente da nossa e têm o seu meio muito próprio e reservam-se uns com os outros. Essa foi a parte mais difícil. Aqui vê-se uma montanha muito bonita, que é o Amada Ablan do lado esquerdo, e aquela zona que tem a nuvem é ali assim, é o Everest. Isto quer dizer que está um vento desgraçado lá em cima. Mas eu ia olhando, ia vendo, e pensava sempre em duas coisas. Primeiro, não os queria deixar ficar mal, e depois queria cumprir aquilo a que me tinha proposto fazer. Estive muitas vezes cansado, nunca estive completamente exausto. Aqui é uma das zonas mais perigosas, simultaneamente uma das mais bonitas e não necessariamente das mais difíceis. É perigosa porque é uma zona onde pode haver avalanches, chama-se o Khumbu Icefall. Icefall, portanto, aquilo basicamente é uma queda de água, só que em vez de ser água é de gelo, e portanto quando entra em movimento e quando se mexe um bocadinho, pode-nos cair um calhau de gelo do tamanho da Casa da Música em cima da tola e não faz bem nenhum à saúde. É só por isso que aquilo é perigoso, não é que seja uma zona muito exposta. Quando chega lá acima, tem-se o privilégio de ter estas vistas. Eu confesso que continuo a gostar de, às vezes, olhar para alguns destes slides que são muito bonitos. É perigoso, tem zonas perigosas, mas só são perigosas se nós não fizermos bem aquilo que temos para fazer. E os meus filhos tinham medo, por isso é que eu os levei até lá. Foi para eles perderem o medo e para a minha mulher também ficar mais tranquila. E quando nós estamos a 8.000 metros, temos um arnês, temos uma corda de segurança que se pode ligar a uma linha de vida, e vocês aqui veem também, há uma corda. O facto de nós termos que nos baixar, agarrar essa corda, prender um mosquetão, continuar a andar, e essa corda está presa de vez em quando, e nós temos que nos baixar e tirar o mosquetão e pôr do outro lado e voltar a prender, é um trabalho imenso. Ali tudo se passa em câmara lenta. Apertar os sapatos é uma aventura. Ir à casa de banho é um pesadelo. É tudo muito lento, é tudo muito difícil. E eu, quando não me apetecia prender a corda, eu imaginava-me aqui nestes buracos. Se morresse, estava o carapau vendido. A coisa acabava-se e ninguém me ia pedir contas. Mas se eu não morresse, eu ia ter um dos meus filhos a dizer-me assim: ó pai, aquilo não tinha lá uma corda para tu te agarrares. Então porquê é que não te agarraste? Não facilitem. Eu, sendo piloto da TAP, a segurança vive dentro do meu ADN. E, portanto, não vamos facilitar. Se é para pôr o cinto de segurança, é para pôr o cinto de segurança. É só para ali aquela história, mesmo que seja para muito perto. Não, é exatamente assim. E é por isso que aumentamos muito a nossa probabilidade de sucesso, e é por isso que nós conseguimos muito diminuir as probabilidades de nos magoarmos. Aqui estamos no Hillary Step, é um dos últimos obstáculos. Não, parece uma coisa mais difícil do que na realidade é preciso subir a 4 patas, digamos assim, e se fosse aqui assim ao nível do mar está tudo bem, só que é 8.500 metros, e 8.500 metros já não é em câmara lenta, é em câmara lentíssima, e esse é o grande obstáculo. Aqui estou a caminho do Salt Summit, estou quase lá em cima. Este é o Salt Summit, e esta coisa que se vê aqui é esta. A partir deste momento, eu vejo o cume ali em cima. Já não tenho obstáculos, é só andar. O cume está a 200 metros, 150 metros, não me recordo bem. Mas é só andar. Eu estou a 45 minutos, tudo aquilo é muito lento, uma vez mais. Mas essa parte é a parte que a mim pessoalmente me dá mais gozo. É quando, até este momento, até passámos o Hillary Step, nunca sabemos se vamos conseguir chegar lá acima. Pode acontecer uma tempestade de vento, uma tempestade de neve, pode haver um problema qualquer, pode acontecer qualquer coisa e nós podemos ter que voltar para trás. Epá, a partir deste momento nada disso faz sentido. Eu já estou ali, agora é só caminhar. Para mim, essa é a altura mais comovente de todas. É a altura em que eu me lembro... lembro-me da família, lembro-me das pessoas que me encorajaram, lembro-me imenso das pessoas que me desencorajaram. Epá, não te metas nisso, já tens idade para outras coisas. Nunca aceitem um não. Quando as pessoas dizem não, perguntem porquê, mas não porquê.
Epá, és um ganda maluco. Epá, isso não é resposta. Não, porquê? Não aceitem o não. Façam. Olhem para o não e considerem o não uma grande vitamina. Porque, de facto, são vitaminas. As pessoas dizem que não, mas não têm uma razão para dizer que não. É porque são negativistas. Façam. Vão. É uma coisa boa. E depois, finalmente, chega-se ao cume. E o cume é um sítio fantástico para se estar. Uma vez mais, 15 minutos. Fotografias. Comer, beber, depois é preciso descer porque aquilo não acaba lá em cima. Quando subi o Everest, assumi um compromisso mais ambicioso. A ambição não é uma coisa má. Sobretudo se for consciente e não confundam ambição com ganância. A ganância é má, a ambição não é má. Para mim, eu quis comprar uma carrinha para o ATL da Galiza. O ATL da Galiza é uma associação que vive no antigo, está sediada no antigo bairro do Fim do Mundo, ao pé de São João de Estoril, que tem crianças desprotegidas e de famílias disfuncionais e com muitas dificuldades. E tem uma senhora à frente, chamada Maria Gaivão, que criou uma coisa chamada Escolinha de Rugby da Galiza. No bairro do Fim do Mundo havia uma data de gangues, ciganos, pretos, eslavos, toda abafatada. E ela pô-los todos a jogar rugby juntos. E grupos que antigamente se degladiavam começaram a jogar rugby num escalão que ela obrigou a Federação a criar, chamado Mega Bambis, e começaram a jogar rugby juntos. O rugby, que eu nunca joguei, portanto estou à vontade para falar, mas gosto muito daquilo que lhe está associado, dos valores que lhe estão associados. Tem uma agressividade controlada, tem a conquista de terreno e é um jogo de equipa. E hoje, esses jovens são amigos em vez de fazerem parte de gangues, já foram à Seleção Nacional e continuam a ir à Seleção Nacional, e foi um deles que foi escolhido, porque isto tornou-se um case study a nível mundial, feito em Portugal, neste nosso quadradinho tão pequenininho, ou retângulozinho tão pequenininho, foi um deles que foi dar o pontapé de saída no último Mundial em Inglaterra, que é uma coisa que todos nós nos devemos orgulhar. Acontece que os pais deles, na maior parte dos casos, estão a lavar os nossos escritórios às 7 da manhã e eles não têm como ir para as aulas. Portanto, precisam de uma carrinha. Quando eu comprei a carrinha, tenho a sorte também de ter alguns amigos que são assim mais cromos e, portanto, que ajudam a dar visibilidade ao projeto. Gostava de dizer o seguinte: quando comprei a carrinha, que custava 30 mil euros, eu tinha 8 mil. E tive que assinar um papel. E a minha mulher perguntava: e se não arranjarmos o resto do dinheiro? Epá, não te preocupes, que isto vai correr tudo bem. Na realidade, acabou por correr bem, porque nós, não era este. Era este. Porque antes de entregar a carrinha, portanto a Citroën lá aceitou que eu fizesse lá o meu compromisso e que ficasse à espera de arranjar mais algum dinheiro, eu fui para o Shopping do Eiras. E eu fui para o Shopping do Eiras, com um livro na mão, a pensar, não vou fazer nada, vou ficar aqui. Montou-se uma exposição, estava lá a carrinha, as pessoas assinavam, metiam um bocadinho de dinheiro numa tombola e eu levava um livro para estar ali sentado a ler. Não, eu estive ali das 10 da manhã até às 11 da noite. Imenso respeito por quem trabalha num shopping center, porque aquilo tem um barulho de fundo. Quando chegamos ao final do dia estamos completamente de rastos. Mas isto manifestou, para mim foi muito importante, pelo respeito que eu tenho aos jovens que estava a tentar ajudar, o respeito que eu tenho pelos meus patrocinadores e pela quantidade imensa de pessoas que eu não fazia a mínima ideia, primeiro que tinham curiosidade e que tinham acompanhado a viagem. E no meio disto tudo, houve alguém que foi ter comigo e disse-me: eu gosto muito da sua causa, acho que isto é muito interessante, eu pago o resto da carrinha. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia, não é? Mas paga o resto, olha que isto ainda falta algum dinheiro e tal. Não tem problema. Olha, então vamos fazer uma coisa, vamos esperar um bocadinho. Quando chegarmos ao fim, eu vejo quanto é que falta. Sim, senhor, isto aconteceu 3 vezes, com 3 entidades diferentes, com um particular e 2 empresas. Absolutamente fantástico. Eu também podia ter aproveitado, podia ter ficado com mais dinheiro que entregava ao ATL da Galiza para fazerem revisões. Não, quando fui ter com as pessoas, cada uma delas acabou por pagar menos de 2 mil euros, quando na altura em que falaram comigo ainda faltavam aproximadamente 9 mil. Sabem o que é que isto dá, para mim, e que é muito importante? Dá transparência e dá credibilidade. E isso permitiu que aqueles jovens recebessem a carrinha e que as pessoas não tivessem que pagar tanto como aquilo que poderiam pagar e puderam canalizar o dinheiro para essa fatia para outras causas. Esta fotografia está aqui para não me esquecer de vos dizer uma coisa.
que para mim é das mais importantes de todas. Além dos bolos terem um aspecto absolutamente maravilhoso, aqueles jovens, além de não terem, que eu os levo aos treinos de rugby, não têm que comer. E há uns anos atrás, eu fui ter com o senhor que tem uma pastelaria em frente à minha casa, que é o Limo Verde, merece que se diga o nome, e perguntei-lhe o que é que ele fazia às sobras dos bolos. E ele, como também tem um talho e tem um negócio de carne, de porcos, etc., ele disse-me que os restos eu dou aos porcos. E eu disse, olha, se não te importas, nós vivemos num país em que as crianças passam fome e os porcos comem bolos. E nós podemos dar um ligeiro contributo para mudar isso. E ele disse, eu já tentei, mas azai e tal, sempre aquela coisa da azai. Eu digo, então não faz mal, dás-me os bolos a mim e eu dou-lhes um destino e a responsabilidade passa a ser minha. Prometo que não os como e a responsabilidade passa a ser minha. E ele passou-me a dar os bolos. E eu, que sou completamente fanático por estatísticas, comecei a escrever todos os dias o número de bolos que eu lá levava. Não era o número, era o peso. Eu comprometi-me com aqueles jovens que durante o ano letivo, sempre que fosse levar a minha filha à escola, eu ou a minha mulher passávamos na pastelaria, levantávamos as sobras do dia anterior e levávamos lá. E eu e a minha mulher, durante um ano, levámos, um ano letivo, não foi todos os dias, levámos 1 tonelada de bolos. 1 tonelada de bolos, que em vez de irem para os porcos, foram para aquelas crianças. Só porque eu me lembrei de ir à pastelaria perguntar o que é que ele fazia às sobras dos bolos. Ora, segundo a organização me disse, aqui dentro estão aproximadamente 800 pessoas. 800 pessoas podem ser 800 toneladas daquilo que vocês quiserem. Outra das coisas que eu gostava que vocês saíssem daqui a pensar é que vocês podem mudar o mundo. Porque bolinho aqui, bolinho ali, a gente come o elefante todo. E foi 1 tonelada de bolos. E vocês podem ajudar a senhora que mora no 5º andar e que não tem elevador a carregar o leite. E se imaginarem que às segundas-feiras carregam o leite daquela senhora, ao fim do ano são não sei quantas toneladas de leite, ou seja o que for. Todos nós temos a capacidade de, com um gesto mínimo, mudar e influenciar muito a vida de outras pessoas que estão à nossa volta. Uma das coisas que mais me tocou, isto é mesmo só para me ajudar, porque agora já não tem nada a ver com bolos, mas lá na escola, quando eu fui lá levar a carrinha, às tantas, uma coisa nas calças, era um puto deste tamanho a puxar-me, tu é que subiste o Everest, porreiro, e tal. A carrinha qualquer dia é lixo, disse-me ele. Verdade. Mas eu já sei onde é que é o Nepal e gostei muito do teu exemplo. Epá, eu fiquei esmagado, porque era um miúdo mínimo. Efetivamente a carrinha qualquer dia já é sucata, mas se calhar o exemplo vai ficar na cabeça dele. Para mim, já valeu a pena. Terminado o Everest, eu guardei a cerejinha para o fim, que era a ida ao Vinson, que é a montanha mais alta da Antártida. Era um sítio onde eu gostava muito de ir. É uma espécie de Denali, mas muito mais pequeno. Talvez era a montanha que eu fui subir, que além de ter muita vontade de lá ir, tinha quase a certeza que se conseguisse arranjar os apoios necessários para ir à Antártida, conseguia subi-la. A Antártida é uma coisa muito parecida com a Lua, mas com neve. Eu sempre sonhei imenso com a Lua. Tem pouca gente, é um sítio onde é tudo muito limpinho, muito higiênico, só porque não é sujo. Tem pouca gente e quando o homem não aparece, estraga menos. As probabilidades de estragar são mais pequenas. Estavam lá 3 ou 4 expedições no campo mais alto. Quando estes senhores foram embora, só ficou a minha expedição. Isto é como nós irmos a uma praia muito bonita, quando tem muita gente continua a ser muito bonita, mas de repente fica vazia só para nós e é uma alegria e é um privilégio imenso. Quando puderem, vão à Antártida, que é uma coisa que vale a pena. Consegui chegar ao cume do Vinson, e isto foi o fim, digamos, da aventura dos 7 Summits. E o que é que se passa a seguir? O que é que vinha na minha cabeça a seguir? Vinha aquilo que vocês viram ao início, que foi uma ida aos polos. E eu aqui tenho que fazer aqui mais um à parte para vos dizer o seguinte. Vocês viram que eu fui com a PT. Eu fiz um contrato com a PT para ir ao Polo Norte e ao Polo Sul. O engenheiro Zé Albava telefonou para a minha casa, falou comigo diretamente e disse-me: Ângelo Felgueiras, eu sim senhor, daqui fala Zé Albava. E eu, farto de andar à procura de patrocínios, pensava que era um amigo qualquer a gozar comigo, mas depois lá reconheci a voz e ele disse-me: gostamos muito da sua ideia e vamos ajudá-lo.
E eu perguntei na minha inocência, mas o Polo Norte ou o Polo Sul? Ó meu amigo, isto é uma empresa global, temos rede no mundo inteiro, portanto só vai ao Polo Norte e vai ao Polo Sul. Fizemos um contrato, assinámos o contrato e quiseram fazer uma transferência de dinheiro para a minha conta. E eu, aprendam, estúpido, disse, nada disso, é muito dinheiro. Primeiro vou ao Polo Norte, depois quando eu chegar, vocês dão-me o dinheiro para ir ao Polo Sul. Já sabem o resto da história, não é? Entretanto, aconteceu qualquer coisa e eu não fui ao Polo Sul. Raiva, muita raiva. Não adianta. Eu não queria ir ao Polo Sul com uma empresa que não me queria apoiar. Em vez de ficar cheio de raiva por não ter ido ao Polo Sul, eu fiquei cheio de alegria por ter ido ao Polo Norte. Demorou mais 3 anos, demorou mais 4 anos, continuei à procura. Os anos passam, que é uma coisa chata quando se tem a minha idade. Enfim, a parte física começa a ser um bocadinho mais difícil de aguentar. Mas este ano conseguiu. Esta é a diferença para o Congresso do ano passado. É que o ano passado andava à procura de apoios para ir ao Polo Sul, agora já arranjei apoios para ir ao Polo Sul. Portanto, se tudo correr bem, em novembro vou poder ir ao Polo Sul e conto com a vossa ajuda. Mas a parte importante disto é que eu, de facto, se estivesse posto a tribunal, uma vez que tinha um contrato assinado, ganhava. Mas não há interesse nisso. Isto é um hobby. É para fazer com gosto e é para fazer com quem quer fazer connosco. Portanto, não vale a pena nós termos ressabiamentos muito grandes. Fica um bocadinho de tristeza, fica algum desapontamento, fica, obviamente que fica. Eu sou uma pessoa normal, como outra qualquer, tinha a expectativa de... Bom, mas continuei a trabalhar e a acreditar. Nós não temos neve... De maneira que eu ia para a praia de Carcavelos às 6 da manhã, puxar um tornó. Pouca gente, como podem ver. Estava lá o senhor que varre a praia, que ia se aproximando devagarinho e tal. Amigo, o que é que estás aqui a fazer? E tal. Eu estou a treinar para ir ao Polo Norte. Está bem. Depois eu perguntei-lhe, o senhor aqui deve ver muitos malucos. Nem queira saber e tal. Outro dia estava aqui uma noiva sozinha. Enfim... As coisas que acontecem nas praias. Bom, e sai-se daqui para aqui, mas acreditem, é por treinar nestes sítios, é por fazer estas coisas todas. Não há nada que seja por acaso. Eu nunca me arrependi do que treinei. Quando estamos nos momentos de aflição e quando chegamos à conclusão que ainda temos forças, isso não é por acaso. O Ronaldo não é o Ronaldo por acaso. Que há pouco tempo houve uma entrevista gira, não sei se foi na Visão, se foi na Sábado, com o Paim. Não sei se vocês recordam do Paim, os mais novos não se devem recordar, mas era muito melhor que o Ronaldo. E como ele diz, até aos 20 anos estourou 2 ou 3 milhões de euros em carros, em porcarias e não sei o quê. E hoje joga à borla numa equipa de Sintra a ver se lhe consegue arranjar uma colocação. E ele diz, eu ensinei algumas fintas ao Ronaldo e estava super orgulhoso nele. Mas como a trabalhar como o Ronaldo nunca vi nenhum. Habilidosos, N. Boas cabeças, muitas. Até há sempre aquela desculpa, o Einstein também chumbou a matemática e ganhou um prémio Nobel. É verdade. Mas os outros 10 milhões ou 100 milhões que chumbaram a matemática não ganharam o prémio Nobel. E, portanto, há umas raridades, mas normalmente vêm acompanhadas de muitíssimo trabalho. O Polo Norte é outro sítio que eu recomendo vivamente. Despachem-se porque aquilo está a derreter. Dificuldades. É frio. É muito frio. Não tem a dificuldade, uma expedição polar não tem a dificuldade de subir uma montanha, mas tem... Nenhum dia é tão duro como um dia de cume. Um dia de cume é um dia de 12.000 calorias. Mas aqui todos os dias são dias de 8.000 calorias. Não há dias de descanso. Essa, digamos que é a maior dificuldade. É bonito. É mesmo bonito aquilo. Esta fotografia é difícil de tirar porque nós temos um GPS. O GPS, como vocês sabem, não dá precisão total. Portanto, ter ali 90 norte não é fácil. Normalmente tem 89,59, uma data de coisas. E nós andamos ali com a máquina, umas baratas tontas. Tirar muitas fotografias, até que sai finalmente uma com 90 norte, que é uma alegria. Espero arranjar uma com 90 sul. Pois é. Apontem para as estrelas, que é para conseguirmos chegar à Lua. Isto também não está aqui por acaso. Está aqui para vos contar outra história. Eu vou ser muito breve e depois há um filme muito dinâmico. Adoro esta fotografia. Escolhi esta fotografia como prenda para a minha mulher me oferecer quando eu fiz 50 anos. Isto é o Buzz Aldrin e quem está no reflexo é o Louis Armstrong. Esta fotografia chama-se Reflections. E eu tive a sorte de ter visitado a NASA
e gostava de vos contar uma história muito engraçada que aconteceu na NASA e que vocês saíssem daqui com outro chavão, que eu já vos digo no final qual é que é. Quando eu visitei a NASA, tive a ocasião de ouvir uma palestra gravada, porque o senhor chamava-se Eugene, esta fotografia foi tirada em 69 e a última missão foi em 1972, Apollo 17. E o Eugene Ackerman, se não estou em erro, foi o último astronauta a estar na Lua. E eles, os americanos, é um país de extremos e é um povo de extremos, mas aquilo que fazem bem, fazem mesmo muito bem. E a apresentação disto é uma coisa absolutamente brutal. Nós estamos com algumas das peças que tiveram o módulo lunar que efetivamente esteve na Lua. Portanto, há uma série de coisas que são muito tocantes para quem ali passa. E está uma palestra de um tipo a falar, como eu falo, eu fui ao Everest, ele diz, quando eu estive na Lua, é biacho. E ele dizia, quando eu estive na Lua, eu olhava para a Terra e eu queria muito chegar cá abaixo. Queria chegar cá abaixo e queria ter com a minha família, que é uma sensação que eu conheço. Quando estou no alto de uma grande montanha ou quando estou muito longe de casa, também quero chegar a casa e quero ir ter com a minha família e contar-lhes como é que foi. Mas ele quis ir ter com a família por outro motivo. Agora vocês imaginem o seguinte, estão a ver o tamanho da casa da música e estão a ver o vosso telemóvel. O vosso telemóvel tem uma aplicação chamada máquina de calcular. Em 1969 havia uma coisa chamada telefone, que não era deste tamanho, nem era deste tamanho, era uma coisa grande, que não tinha botões, tinha uns discos, era pesada que se fartava. E quando nós íamos a uma coisa chamada TLP, chamada Telefones de Lisboa e Porto, entrávamos numa fila de espera e ficávamos 2 anos à espera de um telefone. Vocês imaginam 2 anos à espera de um telefone. Tínhamos um telefone que era uma coisa deste tamanho. Depois tínhamos uma coisa chamada máquina de calcular, que tinha um ecrã normalmente a preto e verde, ou a preto e vermelho, que era grande. Mas isto foi em 69. Uma máquina de calcular era muito maior. Depois vocês têm no vosso telemóvel uma data de aplicações. E quero dizer o seguinte, as aplicações que vocês têm no telemóvel, se nos reportarmos em 1960, não cabiam, algumas eram impossíveis de existir, outras não cabiam nesta sala. E o que eu gostava que vocês pusessem nas vossas cabeças é que foi com esta tecnologia que o homem foi à Lua. Que efetivamente esta fotografia foi tirada. Com máquinas que tinham um rolo. De uma coisa que se punha dentro da máquina, depois rodava-se para passar o filme, e que tinha um rolo. Não eram coisas da gente tac, 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 disparar e pôr no Facebook. Ninguém sabia o que isso era. E com esta tecnologia o homem foi à Lua. E o que é que o Eugene fez? Chegou cá abaixo, chamou os filhos e mandou-os ir buscar o dicionário, que era um livro muito grosso, ordenado por ordem alfabética, não era a Wikipédia, e disse, agora vamos aqui ao I e vamos rasgar a palavra impossível. E pô-los a olhar para a Lua e diga assim, vocês estão a ver a Lua? Nos últimos 2 dias a Lua foi a casa do Pai. O que é que eu gostava? Que vocês tirassem daqui a seguinte imagem. Não há impossíveis. Primeiro, estou a chegar ao fim. Eu acho que é o último slide este, se não estou em erro. Isto acho que já não é meu. Mas queria que vocês tivessem presente o seguinte. Primeiro, não guardem para amanhã. Eu qualquer dia vou, eu qualquer dia hei de, qualquer dia é hoje. Depois, que vocês são capazes de comer um elefante. E nunca menosprezem as coisas pequeninas, nem os detalhes. Somos capazes de fazer tudo. Finalmente, não há impossíveis. Não há impossíveis. O homem foi à Lua em 1960. Não há impossíveis. Se nós trabalharmos, se nós acreditarmos, conseguimos fazer tudo. Eu agora vou pedir para passarem lá em cima, para passarem o filme. É uma coisa muito dinâmica. E depois parece que há aí umas perguntas para quem tiver alguma coisa para perguntar. Muito obrigado. Começa como um sonho. Ir mais depressa. Ir mais longe. Ir mais alto. Eu tinha o sonho de fazer viagens de aventura e aquelas explorações
e a Antártida, e os polos, e estas montanhas e tal. De repente sou piloto, caso-me, tenho filhos, portanto começo a ter responsabilidades e começamos a achar que isso são coisas, já não tenho idade para isso. Eu acho que essa é que é a diferença. Eu continuo a achar que tenho idade para isso. Ângelo Felgueiras cumpriu o sonho de viver uma aventura. Para o alpinista, não basta sonhar. É necessário cumprir um conjunto de regras. Essencialmente, método, muito treino, muita disciplina, autossuperação, muito querer. Qualquer objetivo a que se proponha é marcado pela sua vontade. Eu quero ir, e sei que quero ir, e está relacionado com a capacidade de fazer ou não, com a capacidade de saber voltar para trás ou de desistir. E eu acho que quanto mais bem preparado eu estiver, mais fácil é de cumprir e de não ter que voltar para trás. Para querer, não há limites de idade. Eu desci do campo 2 do Everest com uma senhora japonesa com 72 anos. Ela não foi de facto lá acima, mas o campo 2 é uma coisa já muito delicada. Tinha 72 anos, eu olhei para a senhora, maravilhado, com 72 anos aqui, é de facto é um feito, é uma coisa fantástica. Eu tinha vontade de ir e foi. Para além de sonhar e querer, é necessário muito trabalho para minimizar o risco e garantir as possibilidades de sucesso. Há montanhas que são mais perigosas, porque têm sítios um bocadinho mais expostos, e aí o que é necessário é estarmos, uma vez mais, muito bem preparados e tomarmos as precauções necessárias para podermos reduzir esses riscos ao máximo. Nunca se consegue eliminar completamente, mas consegue-se reduzir muito o risco. Uma preparação metódica, disciplinada e consistente é o segredo para o êxito de qualquer iniciativa. Eu fiz uma maratona a preparar-me para ir ao Denali. A preparação como maratona é uma preparação longa e é uma preparação que existe disciplina. E isso é uma coisa que para mim, apesar de eu ter, é fundamental para conseguir ter sucesso depois nas montanhas que eu vou fazer. Obriga-me a levantar de manhã, obriga-me a correr com regularidade, obriga-me a ter uma intensidade de treino e uma carga e um volume de treino grande. Portanto, isto é preciso ter, uma vez mais, alguma disponibilidade para sofrer. Isabel, Manel, Pico, Tartaruga. O pai acabou de comer o elefante, agora falta só roer os ossos, que é a descida. A história do elefante é uma coisa que eu contei quando fomos ao Everest. Eu levei a minha família comigo, levei os meus filhos. E eles, às vezes, estavam cansados. E eles diziam: vocês sabem como é que se come um elefante? E às fatias muito fininhas. E, portanto, se nós todos os dias comemos uma fatia de elefante, vai haver um dia que comemos o elefante todo. No entanto, quando olhamos para um elefante, parece uma coisa muito grande. Mas come-se um elefante às fatias muito fininhas, todos os dias um bocadinho. E digo: eu vou subir esta montanha. Eu, para subir esta montanha, quero ir fazer um treino da Serra Nevada, quero correr uma maratona, quero fazer mais 3 ou 4 coisas. Eu tenho que fazer isto. Eu vou fazer um checklist e eu vou preparar para fazer isto. E, portanto, cada treino para a maratona é uma fatia desse elefante. Em tudo o que se quer realizar, é essencial acreditar. Eu considero que falhar uma montanha é desistir porque estou cansado. I was scared. Okay. I have to tell you, on this part, I was scared, but he gave me a lot of confidence. É eu não ter treinado o suficiente, porque fui calado. Desistir porque estou cansado, não consigo. Estou cansado, vou mais devagar. Não tenho que desistir. O voltar para trás porque é perigoso,
Isso não é desistir, a montanha não foge, a montanha está lá. Sobretudo, é necessário acreditar, querer fazer, acreditar que é capaz de trabalhar e vencer, sempre. Ângelo Felgueiras cumpriu o sonho de viver uma aventura. Isabel, Manel, Pico, Tartaruga, estou no alto do Vinson, na Antártida. É o fim deste projeto Seven Summits e vocês nunca desistam dos vossos sonhos. Querer, acreditar, trabalhar, vencer. Vocês é que mandam na vossa cabeça. Nunca, nunca desistam dos vossos sonhos. Para Ângelo Felgueiras, outros sonhos virão. E você, do que está à espera para começar? Palmas para Ângelo Felgueiras. Volta a juntar-se ao palco. Chamo também para se juntar a nós, Leonora Abreu, da equipa do Que Verdade Importa, para começarmos a nossa ronda de perguntas. Não se esqueçam que têm a ajuda dos nossos fantásticos voluntários. Podem fazer as vossas perguntas todas para começarmos agora a ronda de perguntas. Há pouco não o disse, mas vale a pena acrescentar. Se quiserem deixar o vosso e-mail, se alguma das vossas perguntas não for respondida aqui hoje, os nossos oradores vão tentar responder no limite na medida do possível. Portanto, não se esqueçam, pergunta, e-mail se assim o entenderem, e começamos agora a ronda de perguntas. Bem, já estão aqui algumas centenas. Eu estava toda contente porque não tinha sido muito emotivo, estava mesmo contente que ia chegar aqui e não ia chorar, mas depois estes agradecimentos à família no cimo das montanhas, Ângelo, deixam um bocadinho... Do que é que tem mais medo? Bem, eu honestamente, eu não queria parecer mal, mas eu não tenho assim muito medo disto, porque se nós, uma vez mais, nós nos preparamos, não há nada para ter medo. E nós temos medo daquilo que vamos à maluca e que não nos prepararmos. Se nós estudarmos, eu não tenho muito medo. O medo que eu tenho é aquelas coisas clássicas de chegar e ter alguma coisa acontecido por cá e eu não saber. E são aqueles receios que eu acho que são normais. Sinceramente, medo, eu não tenho. Esses agradecimentos são fundamentais, porque como vocês devem imaginar, ter uma vida como aquela que eu tenho, eu sou, como já vos disse, sou piloto da TAP, passo muito tempo fora, estas coisas dão um bocadinho de trabalho e, portanto, a parte má disto é que a minha família acaba por ficar um bocadinho privada e é por isso que eu tento levá-los e envolvê-los. Quando eles não puderam vir este ano aqui assim ao Porto, mas estiveram o ano passado em Lisboa, e tê-los na plateia e vê-los a perceberem o impacto que isso pode ter em alguns de vocês, é para mim uma alegria imensa e é a forma de os envolver e perceberem que a privação que têm do pai está muitas vezes ligada. Eles vão comigo à TL da Galiza, já foram comigo à Cova da Moura, já foram comigo a vários sítios, para que eles percebam a envolvência e o contributo que eles também dão através da privação que têm do pai na vida dessas pessoas. Tenho aqui a primeira pergunta. Fantástica. Sem ela, nada seria possível. Tenho aqui a primeira pergunta que nos chega do público. Já tem no horizonte um limite para estas aventuras? Com grande desgosto da minha mulher, ainda não. Nós estávamos, de facto, uma das coisas que eu gostava de perceber era qual é que é o meu limite. E eu pensei que, eventualmente, na subida ao Everest tivesse chegado ao meu limite. Mas... Estive muitas vezes muito cansado, nunca estive exausto, tinha muita vontade de fazer o Polo Sul, era uma coisa que eu queria muito fazer. O Polo Sul vão ser 1100 km
em vez de serem 120, vão ser 1100 km, é uma aventura para 50 dias. Obviamente o torneio tem que ser bastante mais pesado. As condições são um bocadinho agrestes e 1100 km durante 40 e tal a 50 dias é uma privação muito grande e, portanto, isso era uma coisa que eu queria fazer e depois prometi à minha família que íamos ter umas férias. Vamos ver se, entretanto, surge algum convite à assistência para qualquer aventura que seja interessante. Alguma vez, numa das suas viagens, aconteceu algo tão grave que pensou em desistir? Não. Objetivamente, não. Mas se acontecesse, com certeza, eu nunca me magoei. Mas tentei sempre muito nunca me magoar. E o que poderia fazer-me desistir seria... Eu acho que nenhuma montanha merece que a gente perca uma unha, quanto mais a vida. E, por conseguinte, se em qualquer momento saber voltar para trás, guardem isto, saber voltar para trás não é necessariamente desistir. Desistir, como eu vos disse, é sou calão, não me apetece, estou cansado. Não quer mais, já não quer mais nada disto. Agora, pormos em causa a nossa integridade, é preciso saber voltar para trás. E é preciso saber aprender com os erros, em tudo na vida. Fazemos uma empresa, a empresa não corre bem, eu não vou desistir, vou fazer uma outra e vou aprender com os erros que tive nesta para que no futuro eu não os repita. Há pouco ali no filme dizia que tinha tido um bocadinho de medo, uma parte que tinha medo. O que é que faz para superar essa ideia do medo? Racionalizo, ou seja... Se eu quiser saltar desta mesa para esta, isto não custa nada, nem para mim, nem para a maior parte de vocês que aí estão. Mas se entre esta mesa e esta, exatamente deste tamanho, se estas duas mesas estiverem a 2000 metros de altitude, e nós quando olhamos para baixo vimos um precipício de 2000 metros, se cair morro, ponto. Isso mete medo. Mas eu já saltei tantas vezes e fui capaz... Não interessa se eu estou a 5 centímetros do chão ou se eu estou a 2000 metros. Aquela disciplina da ginástica artística, da ginástica desportiva feminina, que a mim me faz mais impressão, que é a trave fixa. Aquela coisinha com 10 centímetros, onde se fazem mortais e piruetas. Eu adorei ver aqueles jovens aqui há bocado, eu fiz ginástica acrobática no Sporting durante 20 anos. E muito daquilo, primeiro faz numa fita pintada no chão. E depois faz numa coisa que está quase ao nível do chão. E depois é que se começa a subir. E, portanto, se nós estamos habituados a fazer e acreditamos que somos capazes, e se já fizemos tantas vezes, esse é um obstáculo que existe só na nossa cabeça. E isso é que temos que superar. Como é que começou, Ângelo? E o que é que o levou a juntar uma causa às suas aventuras? Eu acho que sempre tive alguma responsabilidade social, mas na realidade... O que de verdade importa é nós conseguirmos transmitir alguns valores e passarmos uma vida, tentarmos, como alguém disse no filme do ano passado, encontrarmos o nosso lugar na vida e conseguimos passar algo também, qualquer coisa de bom para os outros, porque de facto nós que estamos aqui, todos os que estão aqui provavelmente são privilegiados porque alguns não podem de facto estar aqui. E se nós conseguirmos, na nossa vida, fazer alguma coisa que crie algum impacto positivo nos outros, isso é que de verdade importa. Portanto, fazer as viagens... Eu não sou hipócrita, eu não vou fazer viagens para ajudar os meninos de qualquer instituição. Quando eu for agora ao Polo Sul, vou ajudar a acreditar que é uma instituição que ajuda as famílias das crianças com problemas oncológicos, com cancro. Onde eu uma vez entrei, visitei uma casa e quando vejo miúdos da idade dos meus filhos com os lenços na cabeça e a fazerem tratamentos, aquilo é absolutamente destruidor. Mas eu não faço isso por eles, faço isto por mim. Agora, já que faço e que posso ajudar, eu tento ajudar. O que é que os... uma fatia. Se cada um de vocês comer uma fatia, nesta sala comíamos um elefante que era um tirinho. Qual é a opinião dos seus filhos sobre as suas aventuras? Isso é preciso perguntar-lhes a eles. As opiniões dividem-se. Quando estão zangados comigo, nunca estás cá, vais-te embora. Quando não estão zangados comigo, dizem-me que têm muito orgulho. Mas, quer dizer, eu acho que se foram habituando, isto foi uma coisa progressiva, eu próprio me fui habituando. Muito bem. Penso que
Sim, alguém me pergunta aqui também se nas aventuras as pessoas o podem seguir nas redes sociais, se é uma coisa que podemos acompanhar a próxima aventura nas redes sociais. Eu não sou um grande, enfim, ativista nas redes sociais. Eu tenho uma página, Ângelo Felgueiras, onde não ponho praticamente nada, recebo, e depois tenho uma outra que só está ativa durante estas aventuras, chamada Escalar por uma Causa. E, portanto, aí é que eu vou fornecendo algumas coisas à minha mulher e ela gentilmente vai pondo os sítios onde eu estou, etc. E esta próxima aventura ao Polo Sul, em princípio, terá a RTP como media partner e também poderá ser acompanhada semanalmente o sítio onde eu estou, aquilo que já foi angariado. E conto com a vossa fatia também para poder melhorar a vida dessas crianças a acreditar. Obrigada, Ângelo.